Na Rússia, as coisas são diferentes. Criticar o governo pode levar à prisão. Fale contra o presidente Vladimir Putin, você pode acabar atrás das grades, ou pior. Na Rússia, jornalistas independentes desaparecem. Líderes da oposição são presos. O governo silencia críticos com punho de ferro e controle rigoroso da mídia. É por isso que o que está acontecendo agora na Rússia é chocante. A crítica a Putin está sendo transmitida na TV estatal, não apenas por um dissidente qualquer, mas por um de seus próprios confidentes, um fervoroso propagandista do governo russo que pede a renúncia do presidente. Surpreendentemente, ele não é o único a fazer isso. Então, finalmente está acontecendo? Os russos finalmente estão vendo através das mentiras de Putin? Então seus dias estão contados. Fique atento para saber o que aconteceu no maior programa de TV da Rússia. As respostas serão reveladas em breve. Imagine isso. Você está assistindo ao canal 1 Rússia, a rede de televisão estatal mais influente do país. E ali mesmo, ao vivo, um dos aliados mais próximos de Putin, Vladimir Solovyov, solta uma bomba. Solovyov não é um apresentador de TV comum. Ele é o apresentador. Porta-voz de Putin, o homem que recebeu a prestigiosa Ordem de Honra do próprio Putin em 2013. Ele apoia fortemente a guerra da Rússia na Ucrânia. Se há alguém que você pensaria que nunca falaria fora de linha, é Solovyov. Mas então, em 22 de setembro de 2024, numa noite de domingo, o impensável acontece. Solovyov sai do roteiro. Ele fala sobre os ataques ucranianos próximos às fronteiras ocidentais russas, classificando-os como terroristas. Ele está exaltado, está exigindo ação, e então, do nada, ele diz isso. Solovyov sugeriu que alguém, possivelmente Putin, precisa renunciar. Uma renúncia é necessária. É quase possível ouvir o ar sendo sugado para fora da sala. Seus co-apresentadores estão atônitos, com um suspiro audível ao fundo. O constrangimento é evidente. E lembre-se, não é um mero comentário. Está na TV estatal que Putin controla. É como se um âncora de notícias norte-coreano sugerisse a renúncia de Kim Jong-un. Isso não deveria acontecer, mas aconteceu. Porém, aqui as coisas ficam obscuras. Alguns dizem que é um mal-entendido. Solovyov usou a palavra ostávka, que significa renúncia, mas outros afirmam que ele quis dizer estávka, um antigo termo militar referente ao quartel-general do comandante supremo. Mas vamos ser realistas. A audiência ouviu renúncia. Seus co-apresentadores ouviram renúncia. Todos ficaram surpresos. Não se fala em renúncia na TV russa sem causar impacto. Mesmo sendo um deslize ou um comentário velado, foi algo enorme. Principalmente quando se considera que essa não foi a primeira vez que Solovyov fez declarações polêmicas. Em transmissão recente, ele fez um desvio estranho. Ele descreveu uma hipótese: a Rússia sem seu líder. Sem mencionar Putin diretamente, todos sabiam a quem ele se referia. Ele então declarou calmamente que o sistema político da Rússia sobreviveria a isso. Reflita sobre isso. Um dos maiores apoiadores de Putin por anos agora cogita a possibilidade da Rússia sem ele. A continuidade do governo na Rússia está garantida, disse Solovyov, como se não fosse grande coisa. Conforme ele, uma geração inteira de líderes altamente profissionais e patrióticos está pronta para assumir se o pior ocorrer. Mas a qual cenário pior ele está aludindo? Solovyov parece estar falando sobre a morte ou remoção de Putin como se fosse uma parte natural da conversa. É bizarro. Você não joga a ideia de Putin renunciar, ou pior, sem levantar sobrancelhas. Não na Rússia de Putin. É como se Solovyov preparasse sutilmente o público para uma Rússia pós-Putin, assegurando que tudo ficará bem. E não é só. Em outro momento chocante, Solovyov desafiou a doutrina nuclear de Putin. Esta doutrina descreve as terríveis circunstâncias sob as quais a Rússia usaria armas nucleares. E aqui está Solovyov questionando por que a Rússia não está retaliando contra a Ucrânia com armas nucleares por ataques em solo russo. Solovyov estava apenas expressando sua frustração? Ou foi outra crítica sutil à liderança de Putin, disfarçada como um debate sobre política militar? Junte tudo isso e você tem que se perguntar o que realmente está acontecendo aqui. Solovyov está apenas cometendo um deslize ou isso faz parte de uma mudança maior na narrativa? Porque seja ele sugerindo a renúncia de Putin, especulando sobre sua queda ou defendendo uma postura militar mais agressiva, isso sinaliza uma coisa. Rachaduras surgem na antissólida fundação de Putin.
Se você estiver assistindo a este vídeo de um país democrático típico, tudo isso pode parecer uma estranha novela, algo que pertence ao reino da sátira ou ficção. Afinal, em uma democracia, políticos e líderes são criticados na TV ao vivo diariamente, frequentemente de forma muito mais severa. Um deslize sobre a queda de um líder passaria despercebido e não seria manchete. Mas não estamos falando de uma democracia, estamos falando da Rússia, onde o cenário político opera sob regras totalmente diferentes e a liberdade de expressão tem um custo perigoso. Por isso, não descarte rapidamente os comentários de Soloviev como mero melodrama russo. Veja, na Rússia, a mídia não é livre. Muito longe disso. Desde que Putin assumiu o poder em 2000 e principalmente após a invasão da Ucrânia em 2022, a mídia russa foi subjugada sob o controle estatal. Veículos de mídia independentes foram sistematicamente encerrados. Canais e jornais que ousaram criticar Putin ou relatar algo contrário à narrativa oficial foram forçados a fechar ou enfrentar duras consequências. Após a invasão da Ucrânia, veículos independentes como o Novaya Gazeta, um dos poucos jornais independentes restantes na Rússia, foi privado de sua licença de mídia e proibido de operar. A Rádio Eco Moskvi foi fechada e a TV Rain, outra grande emissora independente, foi forçada a sair do ar. Nem mesmo as plataformas online foram poupadas. Twitter, Facebook e Instagram foram bloqueados, impossibilitando os russos de acessar perspectivas alternativas. Isso pode parecer chocante para você, mas para a Rússia é notícia velha. Esse nível de controle sobre a mídia representa o ápice de uma longa história de silenciamento da oposição, levado a um novo patamar por Putin. Vamos falar sobre exemplos do que acontece quando alguém tenta se libertar do controle dele. Considere o caso de Marina Ovsianikova, uma jornalista que trabalhou para o Canal 1. Em julho de 2022, ela protestou corajosamente contra a guerra na Ucrânia na TV ao vivo. Ela ficou atrás de um apresentador de notícias com um cartaz dizendo em russo: Putin é um assassino. Seus soldados são fascistas. O resultado? Ela foi demitida na hora, taxada de traidora, e depois sentenciada a 8 anos e meio de prisão à revelia. A própria família de Ovsianikova se voltou contra ela, com seus parentes testemunhando contra ela no tribunal. Seu ex-marido, apoiador de Putin, conseguiu fazer com que ela perdesse a guarda dos filhos. O mais arrepiante é que não é a primeira vez que um jornalista ou figura pública enfrenta consequências severas por se manifestar. E essas não são nem as consequências mais graves. Consideremos o caso de Anna Polyakovskaya, a célebre jornalista que criticou destemidamente o regime de Putin e revelou atrocidades nas guerras chechenas. Em 2006, ela foi assassinada em seu prédio de apartamentos, no que muitos acreditam ter sido um crime politicamente motivado. Os assassinos foram condenados, mas os mentores por trás do crime nunca foram levados à justiça. E a lista poderia continuar indefinidamente. Mas não há necessidade de fazer isso, pois a mensagem já está clara. Saia da linha e você pagará o preço final. Nesse contexto, uma questão clama por resposta. Por que um dos propagandistas mais leais de Putin começou a fazer comentários duvidosos, ainda que sutilmente? A guerra está indo muito mal para a Rússia, de forma simples e direta. E agora, pela primeira vez, os russos também começam a perceber isso. As altíssimas baixas são impossíveis de ocultar. Desde que a invasão em grande escala da Ucrânia começou, a Rússia perdeu entre 700 mil e 790 mil soldados. Isso representa uma geração inteira de jovens soldados mortos, gravemente feridos ou desaparecidos em ação. Agora está pior do que nunca, com o 1500. Mas qual foi o desastre que abalou profundamente a Rússia? A invasão de Kursk. Em 6 de agosto de 2024, a Ucrânia realizou o impensável. Invadiu o solo russo. Foi um ataque chocante e audacioso, como não se via desde o início da guerra. Ou mesmo sempre, já que esta foi a primeira vez na história que um estado com armas nucleares foi invadido. Forças ucranianas invadiram Kursk Oblast, região no oeste da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, usando tanques, blindados e 1000 tropas, capturando cidades e dispersando as forças russas. Em uma semana, a Ucrânia controlava cerca de 390 milhas quadradas de território russo. 28 cidades e vilas haviam caído. Isso também fez de Putin o primeiro líder russo desde a Segunda Guerra Mundial a ser invadido ou perder território russo.
Como pode imaginar, isso não foi apenas um revés no campo de batalha. Foi um pesadelo para o Kremlin. O regime de Putin passou anos pintando a Rússia como uma fortaleza invencível, com fronteiras seguras e exército inatacável. Mas bastou 1000 soldados invasores para despedaçar essa ilusão. Dezenas de milhares de civis russos foram forçados a fugir de suas casas, com relatórios sugerindo que mais de 200 mil pessoas foram evacuadas de Kursk e áreas circunvizinhas. Para muitos russos, essa foi a primeira vez que os horrores da guerra chegaram às suas portas, dos quais eles haviam sido amplamente poupados até então. A mídia estatal russa tentou minimizar a invasão, insistindo que a situação estava controlada. Porém, era difícil esconder a verdade. Relatos de grandes perdas militares, evacuações caóticas e soldados russos capturados em vídeos de propaganda ucraniana se espalharam rapidamente nas redes sociais e na mídia independente. Ficou claro que a guerra havia chegado em casa, algo que muitos russos não esperavam. Isso expôs a desordem no comando militar russo. O pior? Documentos de prédios russos abandonados revelaram que Moscou já sabia em 2023 sobre a possível incursão ucraniana, mas não agiu diante desses avisos. Recrutas mal treinados e inexperientes foram posicionados para defender a fronteira, e sabemos como essa estratégia resultou. Em um único ataque, os foguetes High Mobility Artillery Rocket System ucranianos destruíram um comboio russo inteiro, um dos golpes mais letais sofridos pela Rússia desde o início da guerra. Diante desses cenários, não surpreende que a invasão de Kursk também tenha provocado uma crise humanitária. Milhares de civis russos foram pegos no fogo cruzado. Alguns teriam sido abandonados pelo governo ao fugir de áreas ocupadas. Mais de 770 residentes desapareceram, enquanto muitos outros foram mortos ou feridos nos combates. A falha em proteger os cidadãos russos prejudicou ainda mais a credibilidade de Putin, especialmente entre os diretamente afetados. Por isso, pessoas no Oblast de Kursk também começaram a se manifestar contra o regime. Moradores deslocados usaram as redes sociais e a mídia estrangeira para expressar raiva e desilusão, uma mudança notável em um país onde a dissidência é duramente reprimida. Tropas estrangeiras com equipamento da OTAN entraram em nossa terra, diz uma mulher em um vídeo de um estacionamento fugindo de sua casa. Em poucas horas, nossa cidade virou ruínas e nossas crianças temem dormir. O desespero é palpável. Outro aldeão, claramente agitado, desafia a narrativa da mídia estatal. Isso é mentira! É mentira! É mentira! Ele insiste. Isso permite a morte de civis em enormes e intensas batalhas. Suas palavras ecoam a frustração de muitos ao lidar com a realidade da guerra se aproximando de suas casas. Um estudo da Open Minds, um portal que combate a propaganda, confirma esse sentimento. O estudo revelou um declínio significativo nas menções positivas à guerra na mídia russa. Ao invés disso, mais queixas estão sendo feitas contra as autoridades. Além disso, cresce o temor de uma nova onda de mobilização, relembrando a mobilização parcial caótica de setembro de 2022, que provocou um êxodo em massa para evitar o recrutamento. Os legisladores começaram a se esforçar para acalmar os medos do público, refutando rumores de novas campanhas de recrutamento, indicando que reconheceram a crescente inquietação entre a população. Essa mudança de tom reflete uma transformação profunda na opinião pública, e o Kremlin sabe que não pode unir o país contra uma ameaça existencial quando suas próprias fronteiras foram violadas. Especialistas como Yaroslava Barbieri, pesquisadora de doutorado na Universidade de Birmingham, especializada em Rússia e Ucrânia, estão atentos. Segundo ela, há vídeos de moradores locais muito insatisfeitos com a situação atual. A Rússia tenta se reorganizar. Eles estão despreparados e nervosos sobre como lidar com a situação. Mas não importa como Moscou prossiga, o impacto da invasão de Kursk já é evidente. Russos comuns, antes indiferentes ou apoiadores de Putin, começam a questionar sua habilidade de protegê-los. Afinal, a percepção de que a guerra chegou à sua porta é bastante sóbria, como observou um residente. Nunca pensamos que isso poderia acontecer conosco, mas a invasão de Kursk fez mais do que apenas abalar o apoio antissólido ao Kremlin. Também mostrou ao mundo que as chamadas linhas vermelhas de Putin não passam de grandes blefes. Essa mudança de perspectiva motivou não só estrategistas militares, mas também russos comuns, que começam a notar que a bravata do Kremlin é vazia.
A invasão não apenas levou a guerra para o território russo, mas também revelou a verdadeira natureza do poder de seu governo, ou a falta dele. Mas isso basta? Apenas a invasão de Kursk derrubará Putin? A resposta, embora incerta, provavelmente é não. Porém, ao considerar os crescentes pontos de pressão econômica, política e militar, as bases deste regime estão, sem dúvida, começando a ruir. Vamos começar com a economia. Simplificando, é uma zona de desastre, oscilando à beira do colapso. A taxa de juros-chave da Rússia saltou de 8% para um notável 21% em apenas um ano. As projeções sugerem que ela possa ultrapassar 25% em breve. As consequências são sérias. O crédito está escasso e os compradores de imóveis encaram juros de até 30%. Muitos russos comuns estão profundamente endividados, sobrecarregados por empréstimos que parecem intransponíveis. Enquanto isso, a inflação está descontrolada, provavelmente acima de 9%, e o rublo segue perdendo valor. E cada rublo adicional impresso para o esforço de guerra é um passo para agravar a situação. A guerra na Ucrânia está drenando recursos, aumentando a tensão financeira sobre os russos e transformando o descontentamento em raiva fervente. Porém, a economia não é a única pressão contra a aparência de poder de Putin. No Kremlin, o cenário político está mudando e os oligarcas estão inquietos. Com Putin tendo completado recentemente 72 anos, a realidade de sua mortalidade se torna grande. Facções da oligarquia já se preparam para a disputa pelo poder, de olho no trono que pode logo ser desocupado. Mas essas elites não são motivadas pelo desejo de democracia. O objetivo deles é a autopreservação. Se estiverem do lado perdedor numa disputa de poder, correm risco de eliminação por rivais quando Putin perder o controle. A jogada inteligente é remover Putin antes que ele saia de cena. No entanto, qualquer estratagema para depor Putin requer conluio com os serviços militares e de inteligência. A boa notícia? Ambos estão cada vez mais desiludidos e frustrados com o estado atual das coisas, no que diz respeito ao militarismo. É o terceiro ponto de pressão que complica a posição de Putin. Veja, o exército russo está sob forte pressão, enfrentando não apenas perdas no campo de batalha, mas também um ressentimento cada vez mais profundo. O Kremlin tem priorizado o Serviço Federal de Segurança, a principal agência de segurança da Rússia, em detrimento dos líderes militares, gerando divisão e ressentimento nas fileiras. Se os soldados, lutando com orgulho ferido e humilhação pelo tratamento recebido, pararem de lutar ou fugirem diante das dificuldades, o exército russo entrará em colapso. A combinação desses pontos de pressão cria um cenário favorável à mudança. Se a pressão seguir subindo, em breve o regime pode enfrentar uma crise existencial criada por si mesmo. E não seria a primeira crise que enfrentou recentemente. Basta olhar o que aconteceu com a rebelião do Grupo Wagner. A tentativa de rebelião de Wagner foi um evento sísmico que abalou as fundações do regime de Putin. Em 23 de junho de 2023, Yevgeny Prigozhin, o líder do Grupo Wagner e ex-aliado de Putin, liderou uma revolta, movendo suas forças em direção a Moscou. No auge da rebelião, as tropas de Wagner tomaram Rostov-on-Don, um importante centro militar, e avançaram até 199,5 quilômetros da capital. Este avanço ousado coloca o controle de Putin sob escrutínio. Pela primeira vez em décadas, o líder russo enfrentou um desafio interno aberto. A revolta expôs falhas graves na segurança do Kremlin, com guardas de fronteira não impedindo a marcha e generais militares escolhendo tomar café com Prigozhin, ao invés de proteger o Estado. Então, por que Prigozhin não foi parado? Afinal, um único ataque aéreo poderia ter parado a marcha. Relatórios sugerem que os líderes militares temiam repercussões se o opusessem. A desunião da elite russa era reveladora. Eles também acreditavam que ele poderia ter sucesso. O silêncio de Putin durante o caos inicial também não ajudou. Isso indicava um homem pego de surpresa, esforçando-se para retomar o controle da narrativa. Mas desta vez, manipular a narrativa provou ser uma tarefa hercúlea. Por quê? Prigozhin não era o traidor típico. Ele não era um espião estrangeiro ou um dissidente ideológico. Ele era uma peça fundamental no jogo de Putin. Além disso, ele era muito popular entre certos públicos russos. Prigozhin criou uma imagem de durão e direto, dificultando para a mídia estatal retratá-lo como vilão sem risco de reação negativa. Por isso, a resposta do Kremlin foi tão fragmentada. Inicialmente, a mídia estatal minimizou a revolta, enquanto os influenciadores do Telegrama se dividiram, alguns até apoiando Prigozhin.
Após o fim da revolta, o Kremlin enfrentou um público perplexo, confuso e cético quanto à sua propaganda. Um mês após a rebelião, o Kremlin ainda buscava unificar seu discurso. Numa tentativa desesperada, as emissoras estatais associaram a revolta a conspirações ocidentais, buscando retomar a antiga narrativa de inimigos externos. Mas essa estratégia não foi a mais eficaz. Relatórios apontaram que até 73% dos russos permaneciam confusos sobre os eventos, prejudicando a propaganda do Kremlin. Após a rebelião, Prigozhin e as forças Wagner foram enviados para Belarus, mas o estrago estava feito. Fraturas internas surgiram conforme seguidores de Putin, encorajados pela rebelião, expressavam insatisfação com a forma como ele lidou com a situação. Em agosto de 2023, apenas 2 meses após a revolta, Prigozhin morreu em um acidente aéreo. Isso, naturalmente, levou a muita especulação sobre as circunstâncias da sua morte. Apenas 27% dos russos aceitaram a explicação oficial, mostrando uma desconexão significativa entre a narrativa do Estado e a percepção pública, segundo pesquisa do grupo Russian Field para a agência estatal RTVI. Esse descontentamento evidenciou um crescente ceticismo quanto ao Kremlin e suas tentativas de manipular informações. Também levantou uma questão relevante. Se Prigozhin pudesse reunir apoio contra o Kremlin, o que poderia acontecer em seguida? O palco parece ter sido montado para continuar a agitação em um país agora bastante ciente da fragilidade de seu líder. E Putin? Como ele tem reagido às crescentes pressões e críticas públicas? Com desespero, não força. Com as opções se esgotando, o líder russo tem tomado atitudes cada vez mais imprevisíveis, agindo como um animal acuado. Isso sem mencionar um blefe após o outro. Porém, Putin sabe que seus blefes podem não impedir o apoio ocidental à Ucrânia, mas ele se apega a eles como último recurso. Por quê? Porque eles compram o tempo que ele precisa desesperadamente para manter seu controle sobre o poder, mesmo que seja por mais um mês ou ano. Ironia: ao tentar afirmar dominância global, ele expõe sua vulnerabilidade interna. Cada manobra ameaçadora expõe sua inabilidade de governar, mostrando um líder que tenta projetar força enquanto a perde internamente. E os russos começam a notar. A dúvida é: até quando Putin conseguirá sustentar essa ilusão de controle antes do colapso? E será seu próprio povo que trará seu dia de julgamento? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias. Confira agora por que a Rússia está à beira de uma guerra civil, ou clique neste outro vídeo.